Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou hoje com a Kate, ela que é mestre pelo programa de pós-graduação em Biologia Parasitária no Instituto Oswaldo Cruz, possui graduação em Ciências Biológicas com ênfase em Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, licenciatura em Biologia e especialização em Educação Lúdica na Universidade de Franca, cursou técnico em Patologia Clínica pela Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins e atualmente aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária no Instituto Oswaldo Cruz. Boa tarde, Kate, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Então, antes de mais nada, como que costumava ser a sua rotina no laboratório e como foi a sua adaptação durante essa pandemia? Olha, minha rotina do laboratório era bastante corrida, né? Eu chegava no escritório, cumprimentava todo mundo, conversava um pouco e aí ia para o laboratório, fazia os experimentos todo dia. E aí veio a pandemia, parou tudo. E aí aquele sentimento de ansiedade, de falta de sair de casa, de fazer as coisas, aquela coisa de ficar parada, me deu uma tristeza tão profunda, mas já era a hora de parar mesmo, de começar a escrever o artigo, a tese, então veio a calhar. Sim, e fazendo Sim. esse link, né, com a primeira pergunta, para você, como que foi, no caso, modificar totalmente a sua rotina perante essa pandemia? Olha, deu bastante ansiedade no início, porque eu gosto de fazer muita coisa e eu gosto de estar ativa, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que se adaptar, é um momento novo. Precisava parar para escrever mesmo, então eu fui começando a me acostumar com a situação e a ficar calma, enfim. Entendi. Sim. E agora fazendo uma pergunta que eu geralmente faço, porque quando a gente é um pouco mais novo, né, geralmente criança, a gente tem aquela coisa de escolher o que a gente quer ser quando crescer, né? E eu queria saber de você em que momento assim da sua vida que você realmente parou e pensou, poxa, eu quero seguir essa carreira científica. Olha, foi na sexta série, quando a professora de ciências falou sobre bactérias pela primeira vez, eu fiquei vislumbrada com aquilo. Como é possível ter seres vivos que a gente não pode ver? Aí ela comentou sobre arqueobactérias também, aí eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, quero ser bióloga. E aí eu coloquei aquilo na cabeça, e aí eu fiz um técnico em patologia clínica no ensino médio, que é o que me aproximava mais dos micro-organismos, e aí foi indo, né? Foi uma Aham, coisa chama a outra e tal. Tem um livro do Eloy Garcia, esqueci o título do livro, Diálogos com Cientistas, que ele fala que ele descobriu que era cientista quando ele via formiga no formigueiro, aí ele brincava com aquilo, aham. e aí eu me identifiquei bastante. Sim. E você agora fala um pouco desse diálogo, né? E no caso, foi através desse diálogo que aproximou você de querer ser cientista, né? De ser cientista. E É no claro. caso, hoje em dia a gente vê uma dificuldade muito grande das pessoas se aproximarem, né, da ciência, principalmente por conta, muitas das vezes, da própria linguagem, né? Que o próprio jornalismo às vezes coloca, ou até mesmo os próprios cientistas, né? Mesmo que não seja uma coisa que eles queiram fazer. No caso, para você, como é que seria essa forma de aproximar a ciência, no caso da população? Como é que poderia fazer isso? Então, eu acredito que parte da culpa do obscurantismo é nossa. A comunidade científica publica para cientistas, né, em revistas que são acessadas por outros cientistas. Então, nossa, a Pincher apareceu aqui. Não, não tem problema não. Aí, então, assim, eu tô muito otimista com relação ao que a gente está vivendo, apesar dos pesares, né? O movimento obscurantista tá ganhando força, porém, vários amigos começaram a se movimentar, sabe? Postar, receber aquelas coisas, aquelas fake news pelo WhatsApp e começaram a fazer divulgação científica. Muitos amigos começaram a criar perfis no Instagram para responder perguntas, então eu tô vendo o pessoal se movimentar mais, sabe? Então foi um incentivo. Eu acho que esse incômodo gerado pelo obscurantismo
incentivou muita gente a fazer divulgação científica, que é obrigação nossa. Então, o pessoal que está fazendo divulgação científica aí não faz mais que obrigação, por favor, façam mais. E eu estou otimista quanto a esse cenário. Eu acho que a coisa tende a melhorar, sabe? Sim. E usando essa outra pergunta, né? Eu sei que você geralmente, quando vai colocar um artigo, alguma coisa assim, você procura aproximar, né? Tanto que eu vi um seminário seu que você usou, no caso, os jogos para poder aproximar, né, das pessoas, principalmente dos jovens, né, que são muito ligados a isso. E eu queria saber de você como é que poderia ser usado mais esse artefato no caso de jogos, animes, para poder falar sobre ciência? Como é que poderia ser usado mais? Ah, sim, no canal do laboratório tem um vídeo meu sobre World of Warcraft e Covid-19. O entretenimento, ele é uma ferramenta muito importante para quem dá aula, né, para os educadores. Então, sabendo usar direitinho, dá para aproximar, sim, a população da ciência de modo correto. Animes, você falou aí, tem um muito legal no Netflix, que é o Cells at Work, que é uma cidade, e nessa cidade os trabalhadores são células do nosso corpo, então os soldados são os linfócitos, neutrófilos e tal, e aí os monstros que invadem essa cidade são bactérias, aí tem Staphylococcus aureus, tem Escherichia coli. É um anime muito interessante, dá para professor usar esse anime em aula tranquilo. Com relação à Covid também, jogos, dá para trabalhar o Pandemic, que é um jogo de tabuleiro muito legal. Então, assim, a ciência no entretenimento, ela conversa bem já há muitos anos, muitos anos, né? Você vê que o Frankenstein surgiu com o advento do galvanismo, né? O uso da eletricidade para tratar problemas humanos. Isso aí já foi quebrado e tal, enfim. E aí veio o Frankenstein e tal. Mas agora, assim, tem a ficção científica e tal. Alguns animes do Estúdio Ghibli também comentam bastante sobre tuberculose. E aí o Literatura Viral, que é um podcast muito interessante, comenta sobre isso, comenta sobre... Enfim, dá para trabalhar muita coisa. É um universo muito amplo. Falar só sobre isso ia gerar uma palestra. Sim, entendi. E agora mudando um pouco assim de assunto, para você, né, como cientista, como mulher, qual é a importância no caso da inclusão de mais mulheres na ciência, em outras áreas também? Então, mais pessoas na ciência, né? Eu acho que com relação a mulheres, eu vou comentar daqui a pouco. Pessoas na ciência. O Brasil tem muito poucos doutores por habitante. Então, a gente acha que vai sair do doutorado, não vai ter emprego, e não sei o quê, não sei o quê. Assim, nós temos 7 doutores para cada 100 mil habitantes. Países desenvolvidos têm muito mais doutores para cada habitante. Então, por exemplo, o Japão, que é um país desenvolvido, tem 13 doutores para cada 100 mil habitantes. É um dos países que tem menos doutores. A Itália, da Europa toda, é um país que tem menos doutores por habitante, tem 17,5. Então, comparado aos nossos 7,5 doutores, 7 doutores por 100 mil habitantes, a Itália está disparada, mesmo sendo o país com menos doutores por habitante na Europa. Então, eu acredito que para que o Brasil seja um país desenvolvido, nós precisamos formar mais doutores, mais pessoas na ciência. Com relação a mulheres, nós temos mulheres na ciência, nós temos muitas mulheres na ciência. Numa turma de biologia, a maioria é mulher, é uma mulherada só. Porém, faltam mulheres na liderança na ciência ainda, né? Nós temos um número muito pouco de mulheres chefiando laboratórios, chefiando instituições, por exemplo. E isso é uma questão de equidade, né? Nosso país precisa criar espaço para que as mulheres cheguem na mesma velocidade que os homens em determinados lugares, né? Ocupem espaços. Né? A licença maternidade na pós-graduação, por exemplo, surgiu em 2017. Foi praticamente ontem. Então, vamos supor, um casal de pós-graduandos acaba tendo filho. E aí os dois chegam em casa, não tem licença maternidade, isso antes de 2017.
a menina precisa cuidar do filho, nananana. O rapaz senta e escreve o artigo dele, ele está um passo à frente. Ele está sempre um passo à frente, mesmo os dois tendo a mesma bolsa de doutorado, tendo as mesmas oportunidades no laboratório, tendo igualdade, mas eles não têm equidade, sabe? Mas isso é uma coisa que nós estamos caminhando devagar, mas caminhando. Então, é outra questão que eu tô otimista. Eu acho que a gente vai chegar lá um dia. Assim, tem que chegar lá algum dia, né? Então, mais mulheres, assim, mais pessoas na ciência e mais mulheres podendo publicar mais artigos, publicando tantos artigos quanto homens. Então, por que tem tantas mulheres numa turma de biologia e não tem tanto, e essa proporção não é a mesma em relação ao número de artigos publicados com primeira autoria e como chefia de laboratório, instituições e tal? Sim, entendi. Agora, uma última pergunta para finalizar tudo aqui. Ultimamente, a gente vem vivendo um grande negacionismo quando se trata em relação à ciência e o próprio cientista, né? Seja por grande parte dessas fake news que surgem do nada e coloca, assim, no caso, a população fica meio que dividida, né? Para você, como que é sentir isso na pele no caso, ser cientista e ver a ciência muitas das vezes sendo posta de lado por conta dessas fake news que aparecem? É bastante triste, né? É bastante triste. Às vezes você tem negacionista na família que fala, não, você está sendo muito extremista, fazendo isolamento e tal. Aí a gente dá aquela depressãozinha, né? Quando o extremismo e o negacionismo vêm de muito perto. E aí da gente observa que alguns pequenos milagres acontecem. Eu, por exemplo, eu recebi aqui essa notícia da fake news, mas a minha vizinha, nem sou doutora ainda, eu sou doutoranda, estou terminando. Mas a minha vizinha, né, a neta da minha vizinha que é doutora da Fiocruz, falou que é mentira, então é mentira, não sei o que, tal. Então, dá para fazer uma diferença, assim, as pessoas têm uma esperançazinha. Sem contar com aquilo que eu já tinha falado, né? Hoje em dia temos mais cientistas se coçando para fazer mais divulgação científica, então é uma luta constante e a gente precisa lutar, não tem como calar diante de algumas situações, né? Não é responder com ignorância nem nada, mas responder com calma e, e, e consciência verdadeira, né? Sim, entendi. Então, Kate, antes de mais nada, eu queria agradecer por você se disponibilizar, né, por esse bate-papo, essa entrevista. Né? Queria agradecer e colocar esse espaço aqui em aberto para você fazer algum agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Eu agradeço a todas as pessoas em quem me inspirei e em quem eu me inspiro hoje em dia para continuar seguindo esse caminho, né? Obrigada, Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos, meus orientadores, meus antigos orientadores da UENF. É isso, gente. E colegas. Então, tá bom. Então, obrigado, Kate. Até a próxima. Até a próxima.